Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença, Deus, para glorificar, para engrandecer o Teu santo nome e para aprendermos mais da Tua palavra, meu Deus. Nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor, e pedimos que pela Tua misericórdia o Senhor venha nos dar sabedoria, o Senhor venha nos dar entendimento, o Senhor venha nos dar discernimento, Senhor, da Sua vontade, meu Pai, da Tua palavra, meu Deus, que nós possamos crescer na Tua presença, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que o Senhor venha nos usar, Deus, com dons, meu Pai, na Tua casa, Senhor, onde quer que a gente vá, que o Senhor nos capacite, Senhor, para fazer a Sua vontade, meu Deus. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Hoje é a última lição do trimestre e o título dela é A Multiforme Sabedoria de Deus. Nós vamos fazer a leitura que está em Efésios, capítulo 3, versículo 8 a 10 e 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 ao 10, que diz assim: A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Nessa lição de hoje, nós vamos falar dessa maneira, de Deus. Nós vamos tentar conhecer um pouquinho essa característica de Deus, que fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. E nós vemos essa sabedoria de Deus desde a criação do mundo, Em tudo o que Deus criou, mostra como é infinita e ilimitada a sabedoria de Deus. É muito diferente da nossa sabedoria, da sabedoria que o homem recebeu, porque nós temos uma sabedoria limitada. Mas quando nós olhamos o universo e tudo aquilo que Deus criou, nós percebemos a complexidade de tudo. Somente um Deus muito inteligente, muito poderoso, com uma sabedoria multiforme, seria capaz de fazer tudo o que ele fez. E como nós lemos aqui no texto de abertura, fala que ele demonstra através da igreja a multiforme sabedoria de Deus. E uma forma que Deus escolheu também para demonstrar a sua multiforme sabedoria foi através dos dons que ele dispensou à sua igreja. Então, através da igreja, Deus manifesta ao mundo o seu poder, a sua sabedoria, a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua grandeza. Amém? E os dons, eles são o quê? São ferramentas que o Senhor nos deu, para nós agirmos aqui na terra em nome dele, para nós fazermos coisas incríveis, tudo isso através do Espírito Santo de Deus e através dos dons que ele distribui a cada um como ele quer, como nós estudamos esse trimestre. Amém? Então, Deus, ele revelou à igreja o ministério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, ele trouxe luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos, os seus profetas, para mostrar esse mistério que é Cristo em nós, que é a esperança da glória, Amém? Os dons espirituais e ministeriais são diversos. Nós estudamos o trimestre inteiro sobre esses dons. Então, assim, já dá pra gente ter essa noção de quantos são os dons, Como eles são variados, de diversas formas, de diversas maneiras e são distribuídos às pessoas da maneira que Deus quer. Mas não tem uma quantidade limitada de dons. A gente viu em várias passagens da Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 12, do 8 ao 10,
em Romanos 12, do 6 ao 8, 1 Coríntios 12, 28 ao 30, 1 Pedro 4, 10 e 11, Hebreus capítulo 2, versículo 4, Efésios 4, do 7 ao 11, 2 Timóteo 1, 6. Esses são alguns versículos que falam a respeito dos dons. E quando nós lemos todos esses versículos, nós lemos o Novo Testamento, porque é o Novo Testamento que fala a respeito dos dons espirituais, é o mistério que foi revelado no Novo Testamento. Nós vamos ver que são inúmeros, são diversos a quantidade de dons, amém? E eles são amplos também. Então a sabedoria de Deus, ela é multiforme e plural. E ela é manifesta em seus dons espirituais e dons ministeriais das mais variadas formas nas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo inteiro. Amém? Então não está restrito apenas a algumas igrejas e não ficou restrito à primeira igreja ali do Novo Testamento. Então, os dons espirituais, os dons ministeriais, eles continuam existindo ainda hoje e graças a Deus que eles existem, porque a igreja precisa desses dons, É para crescimento da igreja, é para edificação da igreja, é para fortalecimento das pessoas, Como corpo de Cristo e como igreja, amém? Agora a gente vai falar sobre as dádivas do Pai. Outras excelentes dádivas de Deus que foram dispensadas para a sua igreja, para comunicar o evangelho a todos são: a primeira, a dádiva do amor. Amém? Então a gente sabe que a demonstração maior do amor de Deus por nós, seres humanos, pela humanidade, foi o fato de ele enviar Jesus Cristo, o seu Filho, para morrer por nós, para nos salvar, para morrer pelos nossos pecados. E esse amor tão grande que nós recebemos de Deus e que foi demonstrado através do amor de Jesus, o Senhor quer também que a gente ame o próximo, que a gente demonstre esse amor pela vida das outras pessoas. Então, da mesma maneira que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, o Senhor quer que a gente ame também os nossos inimigos, que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo, de entregar a sua vida ao Senhor, ou que já tiveram a oportunidade, mas que não aceitaram. A Bíblia diz que nós devemos amar a todos, inclusive os nossos inimigos, amém? A dádiva da filiação. Essa é outra coisa maravilhosa que o Senhor fez por nós, porque Deus, ele é capaz de transformar uma pessoa pecadora, um filho das trevas em filho de Deus, E o Senhor nos chama de filhos e nós podemos chamá-lo de pai. E isso é possível também através de Jesus Cristo. A Bíblia fala, que quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E isso é uma dádiva maravilhosa, porque como filhos, nós temos direito à herança, E nós recebemos muitas coisas de Deus através dessa paternidade maravilhosa que Ele nos presenteia. Amém? O ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo, ele explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação, amém? Então, todo ser humano pode ter sim a esperança de salvação eterna que está em Cristo Jesus. Através de Cristo também, nós fomos reconciliados com Deus. Não existe mais separação, o véu que separava, o véu do templo se rasgou, e hoje nós podemos estar diante de Deus, na presença do Senhor, falar diretamente com Deus, sem precisar de intermediário, sem precisar de ninguém, para interceder em nosso lugar. Nós podemos falar diretamente com o Senhor, nós podemos nós mesmos interceder pelas nossas vidas, porque isso foi possível através do ministério da reconciliação. Amém? O próximo tópico diz assim: bons dispenseiros dos mistérios divinos. E quem são os dispenseiros? Que essa palavra dispenseiro significa aquela pessoa que cuida da despensa. Então, os bons dispenseiros dos mistérios divinos, eles precisam ter sobriedade
e vigilância. Então, o despenseiro ele tem que administrar a igreja local, retirando da dispensa divina um alimento saudável, um alimento que vai fortalecer a igreja, um alimento de qualidade para o rebanho do Senhor. Amém? E Paulo, ele destaca essa sobriedade e vigilância do candidato ao sacerdócio, ao episcopado, né? A exercer um ministério dentro da igreja. Amém? É por isso que o apóstolo Paulo diz que o obreiro, né, e nós vimos isso nas outras lições, ele não deve ser dado ao vinho, não pode beber, né? O obreiro, né, o pastor, o bispo, o diácono, devem ser pessoas que não façam o uso do vinho. Por quê? Porque ele sabe que a bebida traz confusão, muitas vezes traz contenda e dissolução. E o dispenseiro, ele tem que ser o oposto disso, ele tem que ser uma pessoa sóbria, que nunca perde a sobriedade, uma pessoa vigilante, uma pessoa que está atenta em relação ao exercício do ministério dado por Deus. Amém? O amor e hospitalidade. Os dispenseiros de Cristo também é fundamental que eles tenham amor uns para com os outros, porque a Bíblia diz que o amor cobrirá multidão de pecados. Então, mediante a graça de Deus, o obreiro ele pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas, né? É o amor que vai fazer a diferença, é o amor que vai fazer com que a gente tenha paciência com as pessoas, muitas vezes com o pecado das pessoas, com os erros, porque quando nós não amamos, muitas vezes nós não temos esse jeito para lidar com as pessoas, nós não temos tanta paciência, nós não temos tanto cuidado, e é o amor que vai fazer isso nas nossas vidas, amém? Então o amor na vida do obreiro, na vida desse que se dispõe, né, a ser o dispenseiro de Deus, faz total diferença, porque uma coisa é você agir sem amor e outra coisa é você agir com amor, e isso em tudo nas nossas vidas. Quando você olha um profissional, por exemplo, um médico, se esse médico ama a profissão dele, se esse médico ama a medicina, ele vai tratar os seus pacientes de uma maneira, ele vai trabalhar de uma maneira, ele vai exercer a profissão de uma maneira. Agora, se esse médico está fazendo isso somente por interesse financeiro, ele vai tratar completamente diferente, a maneira que ele vai agir, que ele vai tratar as pessoas é outra. A gente percebe, né, quando a gente vai num profissional e ele ama a profissão dele, como ele trata bem as pessoas, como ele tá feliz de estar ali, a maneira que ele se porta é completamente diferente. E é isso que o Senhor quer de nós, né, que a gente tenha amor pela obra de Deus, que a gente tenha amor pelo próximo, amor por aquilo que nós estamos fazendo. Amém? E aí, esse amor incondicional vai fazer também com que nós sejamos hospitaleiros, que tenha hospitalidade, que é uma coisa que o Senhor requer também. E essa hospitalidade, ela tem que ser sem fazer acepção de pessoas. Nós temos que ser hospitaleiros, né? Tratar bem, acolher todas as pessoas, independente da classe social, independente da cor, independente da raça, independente de qualquer coisa, nós devemos ser hospitaleiros, nós devemos acolher e tratar bem todas as pessoas. É isso que o Senhor quer de nós, amém? O dispenseiro deve administrar com fidelidade. A graça derramada sobre os dispenseiros de Cristo, ela tem que ser administrada por eles com zelo e fidelidade. Então, da mesma maneira que o Senhor ele é fiel conosco, ele exige também que nós sejamos fiéis. E aí a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? E isso é uma coisa muito importante. Nós devemos usar os dons que nós recebemos do Senhor. Porque muitas pessoas, elas recebem dons de Deus, mas elas guardam, elas não usam, elas não colocam à disposição do Senhor esse dom, né, que Ele mesmo entregou.
E algumas pessoas, elas até usam, mas elas querem ter vantagem financeira com isso. E disso o Senhor também não se agrada. Nós temos que entregar com amor, sem nenhum interesse, né? E nós temos que fazer o melhor, porque é para Deus que nós estamos fazendo. Nós temos que usar os dons que o Senhor nos deu para atender o próximo, né? Colocar à disposição da obra do Senhor, da igreja do Senhor, porque foi para isso que nós recebemos esses dons de Deus, amém? Nós nunca podemos achar que somos nós, né? Aquela pessoa que tem o dom de pregar a palavra de Deus, ela nunca pode deixar a soberba, a arrogância, a vaidade entrar no coração dela, achando que ela é que é boa naquilo. Porque não é a pessoa, é o dom que Deus colocou na pessoa. Se não fosse Deus, aquela pessoa ele não seria nada. Então nós nunca podemos deixar a vaidade tomar conta das nossas vidas e dos nossos corações. A gente tem que ter sempre na nossa mente que é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos usa. Então toda a honra e toda a glória sempre tem que ser dada a Ele. Amém? Os dons espirituais e o fruto do Espírito. A necessidade dos dons espirituais. Então, os dons espirituais, eles são indispensáveis à igreja. A gente estudou sobre isso o trimestre inteiro, né? Nós falamos sobre vários tipos de dons, sobre vários dons, e a gente viu o quanto eles são importantes para a igreja. E nós vimos também como o apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós devemos buscar os dons, né? Por quê? Porque eles são importantes. O que é que nós temos visto muito nos últimos tempos é que tem acontecido uma certa frieza, uma certa mornidão nas igrejas atuais, né? Muitas igrejas, elas não estão vivendo realmente assim na presença do Senhor. Então, assim, é algo que é difícil vidas serem salvas, muitas vezes, pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, enfermidades serem curadas. Para isso, é importante a manifestação dos dons ministeriais. Então, nesse tempo, né, onde a gente muitas vezes vê essa falta, essa escassez, nós temos que orar mais, nós temos que buscar mais e nós temos que clamar ao Senhor que venha nos dar dons, que venha se manifestar no nosso meio, que venha se manifestar nas nossas igrejas, né, para que o nome dele seja glorificado sempre e cada vez mais, para que a igreja seja fortalecida e a igreja possa continuar crescendo. Amém? Os dons espirituais e o amor. Paulo termina o capítulo, né, sobre os dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, falando assim, ó. Eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E aí ele começa o capítulo 13, que ele vai falar sobre o amor, né? Que é um capítulo lindo e que fala da importância do amor, como o amor ele é importante. Então, como eu já falei isso em outras lições, no capítulo 12 de 1 Coríntios ele está falando sobre dons. Capítulo 13, ele fala sobre o amor, e o capítulo 14, ele fala sobre dons novamente. Quando Paulo escreveu, não tinha capítulos, não tinha versículos, era uma carta, né? Então ele estava falando sobre dons, aí ele começou a falar sobre o amor, e depois voltou a falar sobre dons. Por que que ele faz isso? Porque uma coisa precisa da outra. É muito importante que a gente tenha amor quando nós formos utilizar os dons. Porque quando nós usamos os dons com amor, nós vamos fazer de uma maneira mais poderosa, de uma maneira desinteressada, e nós vamos nos esforçar para fazer sempre, amém? Agora, quando a gente faz sem amor, muitas vezes a gente pode até ter o dom, mas aquele dom, ao invés de edificar, ele pode acabar ferindo pessoas, machucando. A gente pode querer ter uma vantagem, como eu já falei, financeira ou outra coisa. Então, assim, para isso necessita do amor. O amor é fundamental, o amor é muito importante. E ele ensina que sem o amor não adianta você ter os dons. Então, nós temos que ter o dom, mas nós também devemos ter o amor, amém? E a necessidade do fruto do Espírito. Então, uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, 22, que é o que esse fruto do Espírito? É o amor,
Amém? Uma igreja cheia do poder de Deus, ela tem que ter o amor. E o amor pelo pecador, o amor pelas almas, né? Cheia de dons espirituais, né? Que acolhe aqueles que estão doentes, que acolhe aqueles que estão afastados, que acolhe aqueles que estão desviados, que estão enganados, né? É isso que a igreja deve fazer, é isso que o amor faz. Como Paulo diz, o amor ele é benigno, o amor ele é sofredor, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Amém? Então, já pensou nós, uma pessoa que tem uma vida baseada nesse ensinamento do amor, uma pessoa que tem o fruto do Espírito, que é o amor, e que age dessa maneira, né, que não se ira, que não suspeita do mal, que não fala mal das pessoas. E quais são também as características, né, do amor como fruto do Espírito? É domínio próprio, é mansidão, paz. Então, tudo isso são características, são consequências do amor de Deus nas nossas vidas. E nós devemos buscar isso. Se a gente percebe que nós estamos vivendo uma vida sem paz, né? Uma vida com medo, uma vida com ansiedade, uma vida com preocupação, nós temos que orar pedindo a Deus que esse fruto do Espírito se manifeste na nossa vida, né? Que essas características do fruto do Espírito se manifestem na nossa vida, amém? Porque nós como cristãos, né, que acreditamos em Deus, que confiamos, que recebemos o Espírito Santo, nós temos que viver essa vida que a palavra de Deus nos ensina, né? Uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida sem contenda, uma vida sem ira, sem ansiedade, né? É isso que o Senhor planejou para nós, né? Esse é o desejo do coração de Deus para a vida dos seus filhos, para nós que podemos chamar Deus de Pai, né? Ele é o nosso Pai e nós temos que confiar nesse Pai tão poderoso, tão amoroso que nós temos. Amém? Eu vou ler a conclusão que diz assim: a multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através de intervenção sobrenatural do Espírito Santo e a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas, sobretudo, o amor. Pois sem o amor de nada adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Amém? Então, essa foi a última lição desse trimestre, né? Eu acho que algo muito importante que nós aprendemos é que nós recebemos de Deus essa poderosa arma, essas ferramentas tão incríveis, né? Que manifestam a multiforme sabedoria de Deus aqui na Terra, que são os dons espirituais, os dons ministeriais. E nós, como dispenseiros do Senhor, nós devemos receber esses dons e usá-los da melhor maneira possível, né? E principalmente nós devemos usá-los com amor, né? Porque isso que o Senhor espera de nós, que nós amemos ao próximo, né? Que a gente use aquilo que Deus nos deu para abençoar a vida das pessoas. Então, muitas vezes Deus nos dá um conhecimento, Deus nos dá um entendimento, Deus nos dá sabedoria com relação a algo e a gente não compartilha, a gente não transmite para outras pessoas, a gente guarda. Mas quando Deus dá algo para nós, não é só para a gente, é para a igreja de uma maneira geral. Então, nós temos que compartilhar, nós temos que falar, nós temos que usar os dons que o Senhor nos deu. Muitas pessoas, elas até têm o dom de curar, né? Mas elas nem sabem porque elas não usam. Elas não têm coragem de usar. Quantas vezes a gente até deseja no coração de orar para alguém que está enfermo, mas fica envergonhado, né? Fica constrangido e não faz, né? E de repente Deus está querendo usar a sua vida para curar a vida de outra pessoa. Então não vamos guardar os dons que o Senhor nos deu, né? Vamos usar, vamos colocar em prática.
Se é orar pelos enfermos, que você ore. Se é pregar, que você comece a pregar. Se é louvar, que você comece a louvar. Todos nós recebemos dons de Deus, só que são dons diferentes, nem todo mundo tem o mesmo dom, né? Mas todos os dons são importantes e são necessários à sua igreja. Se não fosse importante, Deus não teria dado. E se Deus deu, é porque além de ser importante, é útil e necessário para a vida de muitas pessoas, amém? Então vamos usar os dons que o Senhor nos deu, vamos orar pedindo que o Senhor nos mostre quais são esses dons, e se você acha que ainda não tem nenhum dom, a Bíblia ensina que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Então vamos buscar esses dons espirituais, esses dons ministeriais, para que o Senhor nos use, né, para abençoar a vida de outras pessoas e para abençoar a igreja, amém? Essa é a lição de hoje, né, a última do trimestre. No domingo que vem já é a lição nova, a revista nova, e eu creio que vai ser uma bênção, né? Porque sempre que nós aprendemos mais sobre a palavra de Deus, é uma bênção para as nossas vidas, a gente amadurece e cresce espiritualmente também. E mais importante ainda, tudo aquilo que nós estamos aprendendo, nós temos que colocar em prática, porque essas coisas que aprendemos, elas só vão ter frutos nas nossas vidas se nós começarmos a aplicar e a praticar, amém? Então essa é a lição de hoje e até a próxima aula, né? A próxima revista, se Deus quiser, em nome de Jesus.